Pessoal, então no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre interpolação. Vamos tratar da forma de Newton para interpolação de funções. Então vamos ver aqui do que se trata essa forma de Newton. Digamos que nós tenhamos aí n mais 1 pontos, x0 f de x0, x1 f de x1, xn f de xn. Então, e seja Pn, digamos que todos esses pontos são tais que eu possa encontrar um polinômio Pn que os interpola. A forma de Newton para esse polinômio interpolador, Pnx, ela tem essa cara aqui, ó. Então, o Pnx vai ser dado por um d0 mais um d1 que multiplica x menos x0, um fator d1 que multiplica x menos x0, mais um fator d2 que multiplica x menos x0 vezes x menos x1, até um fator dn que multiplica x menos x0, x menos x1 até x menos xn menos 1, certo? Esses coeficientes dk que aparecem aqui, nós vamos determinar daqui a pouco esses coeficientes. Eles são chamados de operadores de diferenças divididas de ordem k entre os pontos xj e f de xj, tá? Com esse j variando de 0 a k. Então, essa é a forma geral de um polinômio interpolador, é quando a gente utiliza essa forma de Newton, mas a gente precisa aí descobrir quem são esses dk's que aparecem como esses multiplicadores. Então, no que segue, nos próximos slides, né, nós vamos ver como que a gente faz isso, como que a gente define os operadores de diferenças divididas. Bom, então nós vamos aqui definir o operador de diferenças divididas de ordem k dos pontos entre colchetes dessa maneira. Então, o que vai ser o operador de diferença dividido de ordem zero? Bom, por exemplo, se eu uso o ponto x0, né, então eu defino o operador de diferença dividida, que é f em x0 entre colchete, como o próprio f de x0, certo? Bom, e se eu quiser, então, a partir dessa definição, quem que vai ser o operador de diferença dividida em x1? Vai ser o f de x1, e assim sucessivamente, tá? Isso daqui é só um exemplo, né? Eu tô definindo aqui para o x0, mas a ideia é que se expanda essa definição para outros pontos aí, que são os nós da interpolação. E o que vai ser o, o operador diferenças divididas de ordem 1? Então, de ordem 1, eu vou definir esse operador, diferenças divididas, utilizando dois elementos. Aqui eu coloquei x0 e x1. Então, o operador de diferenças divididas de ordem 1 nos pontos x0 e x1 vai ser dado por o operador de diferenças divididas em x1, no segundo, menos o operador de diferenças divididas no x0, dividido por x1 menos x0. Né? Agora, como esse operador em x1 é o próprio f de x1, como esse operador em x0 é o próprio f de x0, então essa aqui vai ser a definição, né, do nosso operador de ordem 1, em x0 e x1. O de ordem 1 para x0, x1 e x2. Então, olha, essas definições, elas são, de certa maneira, indutivas, né? Porque no sentido de que para eu definir o próximo, eu preciso do anterior, né? Então, o de ordem 2 leva em consideração o de ordem 1. Como que eu vou trabalhar aqui? Eu quero calcular esse operador em x0, x1 e x2. Isso vai ser calcular o operador de ordem 1 na cauda x1, x2, que é o que aparece aqui, menos calcular esse operador, digamos aqui, no início da sequência, na cabeça da sequência, né? Que é dado aqui pelo f x0, x1,
dividido por x2 menos x0, os termos que aparecem no final, tá? E claro, né, esse operador aqui eu preciso calcular, ele é calculado de acordo com a definição anterior, assim como esse também, né? Calculado de acordo com essa definição anterior. Então, antes de fazer o de ordem n, vamos ver como é o de ordem 3. De ordem 3 em x0, x1, x2, x3, nesses pontos. Então, de novo, olha, eu vou pegar o operador de diferenças divididas dos 3 últimos pontos da cauda, que é dado por esse operador aqui, menos o operador de diferenças divididas dos 3 primeiros pontos do início da sequência, dividido pelo último ponto x3 menos x0, certo? Então, se a gente aplica aí essa ideia, a gente pode definir o operador diferenças divididas de ordem n nesses pontos aqui, nos pontos x0, x1 até xn, né? Quem vai ser? Vai ser esse operador aplicado nos n elementos da cauda, né? x1, x2 até xn, menos esse operador aplicado nos n primeiros elementos aí, né, que são o operador de diferenças divididas de x0, x1 até xn menos 1, dividido pelo último menos o primeiro, por xn menos x0. Então, se a gente faz aqui uma tabelinha que resume algumas informações, né, dado aí n mais 1 pontos, variando de x0 até xn, então nós temos aqui esses operadores de ordem zero, né? Quando a gente olha para x0 e x1, a gente pode construir esse operador de ordem 1 nesses pontos. Quando a gente olha para x1 e x2, a gente constrói esse operador fx1, x2, que depende dos operadores de ordem zero, né, em x1 e x2, né, e assim sucessivamente. Quando a gente vai computar esse operador de ordem 2 nesses pontos x0, x1, x2, isso depende do operador de ordem 1 em x0, x1 e em x1, x2, né? Se eu quero computar em x1, x2, x3, depende desse operador em x2, x3 e em x1, x2, e assim sucessivamente, né? Dependendo da ordem, o operador de ordem késima depende dos operadores anteriores, né? Que varia da ordem 0 até a ordem k-1, certo? Então, assim que a gente define esses operadores. Agora, tem uma propriedade bastante interessante que nós vamos assumir aqui, que é possível provar, mas nós vamos assumir, é que esses operadores, eles não se modificam quando nós fazemos uma permutação sobre os argumentos. O que significa isso? Digamos que a gente tem aqui f de x0, x1 até xk. Aí a pergunta é, será que se a gente faz uma permutação desses índices aqui, ou de certa maneira troca aí de lugar, né? Esses elementos coloca xk primeiro, x3 aqui no lugar do x1, e assim sucessivamente faz uma permutação desses índices. Será que tem algum efeito? E essa propriedade aqui nos diz que não, que se você pega o operador de diferenças divididas de x0 até xk, isso corresponde ao operador de diferenças divididas em x sigma 0, sigma 1 até sigma k, onde esse sigma é uma permutação desses elementos, é uma troca desses índices, certo? Então, apesar da gente definir, né, esses operadores com relação, né, ao operador aplicado nos elementos da cauda, menos aplicado nos elementos aqui da cabeça da sequência, essa propriedade é bem interessante, porque ela está dizendo, olha, se você muda a ordem aqui dos x0, x1 até xk, não interessa. Eu tenho a igualdade entre esses operadores de diferenças divididas. Então, uma permutação desses elementos não altera quem seja o meu operador de diferenças divididas, certo?
Essa é uma propriedade bem interessante. Ok, então, só para ilustrar aqui, nós temos um exemplo retirado do livro da Márcia Ruggiero, né? Digamos que a gente tem aqui uma tabela onde nós tenhamos esses valores para x, esses valores para f de x, né? Então, nós temos aqui esses 5 pontos, certo? x0, x1, x2, x3 e x4. Bom, então só para a gente aplicar a definição, né? Quem que vai ser o operador de ordem 1 em x0, x1? Vai ser o operador em x1 menos o operador em x0 dividido por x1 menos x0. Bom, mas quem que é o operador em x1? É o próprio f de x1, que é 1. Quem que é o operador em x0? É 1 também, que é o f de x0, né? E x1 menos x0 é 0 menos 1, que é 1, né? Então, esse operador aqui dá nulo, certo? Dá zero. Se a gente for calcular que é um operador de ordem 1 em x1, x2, né? Então, a mesma história, vai ser operador em x2 menos em x1, dividido por x2 menos x1. x2 é 0, menos f de x1 é 1, e a gente vai ter aqui a diferença entre x2 e x1 menos 0, né? Então, vai dar menos 1. Então, a partir disso, a gente pode ir computando também, né? O x2, x3, o x3, x4 e assim sucessivamente, né? E se a gente quiser passar para o operador de ordem 2 em x1, x2, x3? Bom, isso vai depender do x2 e do x3, desse operador, né? Em x2 e x3, menos em x1 e x2, dividido por x3 menos x1. E então isso vai ser dado por, aí eu computei, né? Quem que é o em x2, x3 a gente não computou, mas dá para computar da menos 1, né? Em x1, x2 a gente computou, era menos 1, com esse menos aqui ficou mais 1, né? Dividido por x3 menos x1, x3 menos x1, que é 2 menos 0, certo? Então, aqui são exemplos, né, da aplicação direta da definição desse operador de diferenças divididas. E essa tabelinha aqui, ela resume aí esses operadores, né, de ordem 0, de ordem 1, de ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, tá? Então, nós temos essa tabela que nos dá esses operadores. E olha, esse aqui de ordem 1 depende desses dois. Esse de ordem 1 depende desses dois. Esse de ordem 2 depende desses dois de ordem 1, certo? E assim sucessivamente. Até a gente chegar no último aqui, no de ordem 4, certo? A gente tem 5 pontos, então a gente chega até no de ordem 4. Ok. Então, uma vez definidos esses operadores de diferenças divididas, vamos encontrar aí agora a cara do nosso polinômio que nos fornece via forma de Newton, esse polinômio interpolador. Tá? Então, isso vai funcionar bem quando a gente considera, vamos pegar uma função f, que tenha derivada de todas as ordens contínuas no intervalo AB, tá? E vamos considerar dentro desse intervalo AB n mais 1 pontos. x0 como sendo o meu A, o meu extremo esquerdo do intervalo, né? x1, que é maior do que x0, x2, que é maior do que x1, até xn, que é o meu B, né? Então, eu estou, na verdade, nesse intervalo x0, xn, né? Meu x1, x2 até xn menos 1 estão dentro desse intervalo, e a gente tem essa observação, né, de que a gente está colocando esses elementos aí em ordem crescente. Bom, vamos ver então a construção indutiva desse polinômio Pn via forma de Newton.
que interpola essa função f de x nesses pontos, nesses n mais 1 pontos. Então, digamos que eu queira interpolar a função f somente no ponto P0, no ponto x0. x0 é f de x0. Então, se eu quisesse interpolar somente nesse ponto x0 de x0, quem que iria ser o meu polinômio P0x que interpola esse ponto? Basta tomar meu polinômio P0 como o próprio f de x0, como essa constante, na verdade, né? Quando eu aplico em x0, né, P0 de x0, P0 de x0 é f de x0. Então, interpola x0 esse polinômio. E é justamente, né, o operador diferenças divididas aplicado em x0. Ok. Então, o que a gente está dizendo é, se eu quisesse interpolar só um ponto, só o ponto x0, eu poderia pegar o polinômio interpolador como o operador diferenças divididas de ordem zero em x0. Tá bom. E se por acaso tem uma outra observação aqui, né? Tem uma outra observação. Vamos supor que eu pegue dentro do intervalo AB um x que seja diferente de x0. Vou calcular o operador diferenças divididas de ordem 1 para x0 e para esse x, certo? Então, de acordo com a nossa definição, isso vai ser o operador em x menos em x0 dividido por x menos x0, né? Ou seja, dessa igualdade aqui, daqui, né, eu tiro que, se eu isolo o meu f de x, eu tiro o seguinte, olha, o meu f de x pode ser escrito como o meu f de x0 mais x menos x0 vezes o operador diferenças divididas em x0x. Esse P0x é o polinômio interpolador só nesse ponto f de x0. Então, eu posso enxergar essa parte aqui, x menos x0 vezes esse operador de diferenças divididas em x0 e x, como o erro que eu cometo ao aproximar a função f de x por P0x, que é o polinômio interpolador da função f nesse ponto x0. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui? Nesse slide, nós demos a cara do polinômio P0 que interpola x0 f de x0. E nesse slide, nós estamos dizendo o seguinte, olha, a partir do cálculo do operador de diferenças divididas de ordem 1 em x0 em x, né, nós conseguimos obter aqui uma expressão que nos fala sobre o erro ao se aproximar a função f de x pelo polinômio interpolador em x0, que é o P0x. Ok? Bom, mas vamos continuar, porque a gente não quer interpolar a função f somente em x0, a gente quer interpolar em x0, x1 até xn. Então vamos por partes, né? Nós vimos como fazer considerando um único ponto, e se por acaso a gente quiser encontrar o polinômio que interpola a função f em x0 e em x1, onde x0, x0 e x1 são pontos dentre aqueles n mais 1 pontos iniciais. Nesse slide aqui, a gente acabou de ver que se a gente aproxima a função f pelo polinômio interpolador em x0, né, a gente comete esse erro aqui ao aproximar essa função por esse polinômio,
E esse erro ele é dado em virtude de x menos x0 vezes o operador diferenças divididas de ordem 1, né, em x0 e x. Então, estimulados por essa observação, né, a gente computa, pega um x dentro do intervalo x0 e xn, que seja diferente de x0 e diferente de x1, e a partir disso, vamos computar o operador diferenças divididas em x0, x1 e x, esse operador de ordem 2. Tá? Bom, como a gente, levando em consideração aquela propriedade, que se a gente muda a ordem das coisas aqui, isso não faz diferença, né? Então, vamos calcular, eu sei que isso aqui é igual ao operador diferenças divididas em x1, x0 e x. Né? Então, troquei x0 com x1 aqui. Isso é igual a esse operador diferenças divididas em x0 e em x, menos esse operador em x1 e x0, dividido pelos extremos, pela diferença dos extremos, x menos x1. Aparece aqui. Bom, se a gente abre quem é o operador de ordem 1 em x0 e x, isso vai ser isso aqui, f de x menos f de x0 sobre x menos x0, né? Menos esse operador em x1, x0, né? Dividido por x menos x1. Aqui eu não abri, porque aqui, isso aqui é uma constante, né? Aqui não é uma constante porque depende desse x aqui, que eu sei que está entre x0 e xn, mas eu não sei quem é. Então, por isso que a gente abriu só esse aqui, que depende do x, e deixou esse outro quietinho. Quando a gente tira o múltiplo comum e faz as contas, então a gente chega que esse termo é igual a esse, né? De fato, o que a gente fez foi multiplicar e dividir por x menos x1 aqui, né? E tirar o múltiplo comum e fazer algumas operações algébricas, certo? E quando a gente faz essas continhas, se a gente reorganiza essa igualdade aqui, nós conseguimos mostrar que o nosso f de x, que aparece aqui, ele vai ser dado por f de x0 mais x menos x0 vezes o operador diferenças divididas em x1 e x0, mais x menos x0 vezes x menos x1 vezes esse operador em x0, x1 e x, certo? Então, essa função f pode ser aproximada por esse polinômio, e esse é o erro que eu cometo ao aproximar essa função f por esse polinômio que tem grau no máximo 1. Né? A pergunta é, será que esse polinômio aqui interpola a função f em x0 e em x1? Bom, e o que a gente vai ver é que sim, que interpola. Se a gente pega P1 de x como esse polinômio aqui, quando a gente calcula P1 de x0, então isso vai ser f de x0, quando a gente coloca aqui no lugar de x esse x0, essa parte se anula, né? Então a gente tem que P1 de x0 coincide com f de x0. Quando nós calculamos P1 de x1, quer dizer, simplesmente colocar x1 no lugar do x, né? E aí, a gente sabe que essa igualdade vale isso aqui também, né? Que a gente só trocou o x1 com x0, e a gente pode, né? E aí, quando a gente calcula esse operador de diferenças divididas de ordem 1, né? E faz as respectivas continhas,
Então, o que vai sobrar é que esse x1 menos x0 que está dividindo se anula, se cancela com esse x1 menos x0 que está multiplicando. Então, aqui esse menos f de x0 corta com esse, vai sobrar simplesmente f de x1. Quer dizer que esse polinômio P1 aplicado em x1 corresponde ao f aplicado em x1. Então, esse polinômio aqui, que foi obtido ao computar esse operador de diferenças divididas nos pontos x0, x1 e x, né, esse polinômio ele interpola x0 e x1, e ainda de lambuja eu ganho aqui qual é o erro, né, que eu cometo ao aproximar essa função por esse polinômio, certo? Bom, se a gente faz aí estende essa ideia, né, para um polinômio P2 que interpola x0, x1 e x2, né, então, só para a gente intuir como é o caso Eliezer, né? Então, de novo, a gente vai partir do operador de diferenças divididas em x0, x1, x2 e um x que é diferente de x0, de x1 e de x2. Bom, mas a gente pode reorganizar isso daqui. Então, vou reorganizar de maneira decrescente, colocar isso é igual a pegar esse operador em x2, x1, x0, x. E aí, quando a gente faz essas contas, então aqui eu vou pegar, né, isso depende do operador de ordem 3 aqui na cauda, x1, x0, x, menos aqui na cabeça da sequência, em x2, x1, x0. Agora, por sua vez, esse depende desse operador em x0 e x, e em x1 e x0, né, que tá, essa continha está aqui, né? Esse daqui eu não abri porque ele não depende do x, então ele vai ser uma constante. Se a gente faz esses cálculos, manipula esse termo, né, esse fator algébrico, nós conseguimos aqui, eu vou passar rapidamente, depois eu vou disponibilizar esses slides, mas nós conseguimos aqui escrever que esse operador, diferenças divididas de ordem 3, né, nesses pontos, ele é dado dessa maneira, e que então, se eu resolvo isolar o f de x, né, passo esse elemento multiplicando e isolo o f de x, então esse f de x vai ser f de x0 mais x menos x0 que multiplica esse operador, mais x menos x0 vezes x menos x1 que multiplica esse operador, que é uma constante, mais um resto que depende do operador em x0, x1, x2 e x. Então, isso aqui é um polinômio de grau no máximo 2, que vai ser o meu P2. Se vocês fizerem as continhas, esse P2 interpola x0, esse P2 interpola x1, e esse P2 interpola x2, dá para a gente mostrar isso. E mais, né, a gente ganha aqui que esse é o erro que a gente comete ao se aproximar a função f por esse P2. Ok? Então, se a gente pensa de modo indutivo, né, quem que vai ser o nosso polinômio interpolador de grau no máximo n, que interpola esses n mais um pontos, x0, x1 até xn? Então, vai ser f de x0, a constante está aparecendo aqui, x menos x0 está multiplicando o operador de diferenças divididas em x1 e x0, no segundo e no primeiro ponto. Assim como aqui, ó, esse x1 menos x0, ó, multiplica esse operador em x1 e x0. Bom, mais x menos x0 vezes x menos x1, que multiplica o operador de diferenças divididas em x0, x1 e x2. Mais até x menos x0, x menos x1, x menos xn menos 1, que multiplica o operador de diferenças divididas em x0, x1 até xn menos 1 e xn. Então, esse aqui vai ser o nosso polinômio interpolador dado pela nossa forma de Newton.
E aqueles D e Is que apareciam lá no primeiro slide são justamente esses operadores de diferenças aqui divididas, tá bom? E mais, a gente ganha aí, né, que o erro ao se aproximar a função f de x por esse polinômio, né, vai ser um erro dado por x menos x0 vezes x menos x1 até x menos xn, vezes esse operador de diferenças divididas nesses pontos, certo? Então, vamos supor que a gente tem aqui esses três pontos, menos 1, 0, menos 1, 4, 0, 1 e 2, menos 1. Então, a gente tem os x's e as imagens desses x's, certo? E digamos que nós queiramos construir um polinômio de grau no máximo 2 que interpola aí esses três pontos, usando a forma de Newton. Então, o polinômio P2 vai ter essa cara, f de x0, x menos x0 que multiplica o operador em x0 e x1, x menos x0 vezes x menos x1 que multiplica o operador em x0, x1, x2. Então, quando a gente constrói esses operadores, a gente tem aqui essa tabela, digamos assim, né? Fazendo essas continhas para encontrar esses operadores de diferenças divididas. E com isso nós conseguimos então estabelecer o polinômio que interpola esses três pontos, certo? Para encerrar, fica aí para vocês pensarem somente por enquanto no item A. No item B a gente vai ver melhor no próximo vídeo para dar ferramentas aqui para resolver o item B. Então, digamos que nós queiramos aqui, nós temos esses pontos, né? Esses 0, 1, 2, 3, 4, 5, esses 6 pontos. E nós queremos obter quem é a função 0,47, olha, aqui eu não tenho a função, eu só tenho valores discretos, né? Eu não tenho a cara, uma expressão algébrica para a função. Então, olha, eu tenho, por exemplo, 0,4, x igual a 0,4 é o nosso x2, e o x3 é 0,52. Será que eu consigo estimar que é o f de 0,47 utilizando aí um polinômio de grau 2 para obter uma aproximação aí para 0,47? Então fica para vocês refletirem, tentarem resolver esse item A. Obter, utilizando o polinômio interpolador de grau 2 e a forma de Newton, uma aproximação para f de 0,47.